De volta, estamos aqui fazendo um relógio, né? E aqui nas bibliotecas eu vou criar uma nova, aqui dentro, vou criar uma nova que vai ser a questão de renderização, tá? Renderização.h, e vou também colocar o renderização.c, né? Renderização.c. Vou aqui expandir, que eu vou precisar dela. Aí vamos lá, o renderização.h, a gente primeiro vai colocar um ifndf, né? E aqui a gente coloca renderização underline h, se não tiver definida, definir aqui renderização h aqui, colocar o end if aqui no finalzinho e pronto. As funções que eu vou utilizar aqui nesse caso são funções onde eu vou utilizar uma função para desenhar, tá? São funções funções de desenho, e aqui a função de redimensionamento, tá? Outra coisa que a gente não fez no vídeo passado, na questão das configurações no ponto C, é utilizar um logzinho aqui, né? A gente vai utilizar aqui um printf, que é só para realizar um log, só para a gente verificar o que está acontecendo, né? Ambiente, tá? Só para a gente ter um debug aqui, porque ele vai ir aparecendo aqui embaixo, tá? Aqui, printf log, criando janela aqui, só para a gente ter um controle aqui do que está acontecendo, tá bom? Beleza, tá aí, tá feito. Agora voltamos agora para renderização.h e nós temos agora as funções de desenho. A primeira função, a principal delas, é a renderizar, tá? A renderizar ela não tem parâmetros, e também vamos ter aqui a função de redimensionar, tá? Temos aqui a função de redimensionamento. Elas agora vai acontecer o seguinte, ó, eu vou fazer essas funções no ponto C, tá? Aí no ponto C a gente vai utilizar a mesma coisa que a gente utilizou aqui, né? Que são essas daqui, só que a gente vai mudar aquele include lá de cima. Então aqui, em vez de ser configurações, a gente vai chamar o renderização, tá? Renderização. Pronto. Então aqui e aqui embaixo a gente coloca, vamos implementar essas funções aqui que a gente vai definir aqui. Renderizar. Então a gente vai colocar elas aqui. Primeiro da renderizar, a gente vai fazer uma outra função aqui, que ela é uma renderização. Eu acho ela uma função bacana, que é uma função que ela desenha pra gente os eixos do nosso plano cartesiano, tá? É o X e o Y, ela vai desenhar isso. Então é desenhar eixos 2D, tá? Aqui essa função aqui. Então a gente vai implementar ela também, tá? Só para que a gente possa ver os eixos sendo renderizados. Aí desenha eixos 2D. Então void desenhar eixos 2D, tá? E aqui na renderizar a gente precisa fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente tem que limpar o buff. Só que eu não vou mostrar para vocês a limpeza do buff, porque é o seguinte, porque eu quero que vocês vejam por que a gente utiliza o GL Clear, tá? Clear não, é alguma coisa assim. Deixa eu verificar aqui. Renderizar, cadê? Função renderizar. Olha, perceba que no outro programa eu utilizei muito coisa, limpar o buff aqui, tal, esse GL Clear mesmo. Só que aqui é o que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai desenhar os nossos eixos 2D. Como é que eu faço um desenho? Eu primeiro utilizo aqui um ambiente begin, né? Coloco aqui que eu vou desenhar linhas. Então a cada duas coordenadas ele deve desenhar uma linha ali para mim, tá? Aí a gente vai desenhar aqui, por exemplo, o primeiro eixo, que é o eixo X, tá?
esse eixo X aqui, a gente vai criar ele vai precisar de 2 pontos. Eixo X. Aí uma outra coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte: que tamanho é o meu universo ali, né? Como assim o tamanho do meu universo? Ou a gente trabalha dessa maneira ou trabalha com coordenadas, como é que eu posso falar para vocês? Coordenadas normalizadas, tá? Aí para isso a gente vai utilizar, por exemplo, qual é o tamanho assim do nosso universo. Vocês podem tirar essa dúvida utilizando aqui, por exemplo, a noção do GeoGebra, tá? Ó, deixa eu colocar aqui o GeoGebra. Só aguardar um pouquinho, viu? Meu computador é um pouco lento, aí a gente vai guardar para a gente dar uma olhada aí como é que funciona. Pronto, aqui tá aqui o GeoGebra, né? Ó. O que eu falo sobre questão de nosso universo, a gente aprendeu lá nas aulas de computação gráfica, é o seguinte, ó. Imagina que eu tenho esse plano aqui, né? Ó. O meu universo ele vai de -8 até o 9 e vai do 6 até o -5. É tudo onde eu consigo visualizar, tá? Como se eu estivesse ali na minha tela. Quando eu faço um zoom, percebo que o meu universo ele vai mudando. No caso no caso ali do nosso das nossas aplicações OpenGL, o universo dele é de 1 até o -1. Vou colocar aqui é porque não dá para ver. É do 1 até o -1 até aqui, e do -1 dessa direção até essa daqui. Aí você meio que define qual é o tamanho do seu universo. Você vai trabalhar de 1 por 1, então você vai trabalhar meio que com coordenadas normalizadas, tá? Então tudo que você trabalhar, todas as outras coordenadas, elas vão terem que estar no intervalo de -1 até 1. Você pode fazer dessa maneira ou você pode definir o tamanho de universo que você deseja. No nosso caso, eu vou definir aqui o tamanho do nosso universo, tá? Ó. Define tamanho, definições. Vou colocar aqui definições. Aí o tamanho aqui, ó. Largura do universo. Eu vou colocar aqui, ó. Define largura universo. Largura do universo eu vou colocar ali de 100, tá? Define. E a altura do universo também eu vou colocar 100. Só que é 100 para cima e 100 para baixo, tá bom? 100 para cima e 100 para baixo. Aí você vai ter aí 200, né, no caso. Se eu quiser aqui 100 por 100, eu coloco 50 por 50, né? Eu acho que vai ficar bacana, 50 por 50. Pronto, então eu tenho aqui o meu universo. Então a minha linha X, ela vai ter que ir do menos o universo, da largura do universo, até o mais do universo. Como assim, né? Pode estar confuso na cabeça de algumas pessoas aí. Então vamos lá pensar aqui como é que a gente faz isso. A gente vai pegar aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, do -50 até o 50, tá? Que é isso que eu estou definindo aqui, ó. Eu vou aqui, ó, tem um 0 aqui no meio e aqui, ó. A largura do meu universo, eu estou dizendo, a largura é daqui até aqui, para esse lado, e daqui para cá, desse lado aqui. Esse daqui é a largura. A altura é justamente esse valor aqui, ó. Vai de 50 para cima e menos 50 para baixo, tá? Aí tudo aqui que tem que ser desenhado desse tamanho de universo aqui, ó. Tá bom? É isso que eu estou definindo. Tudo que eu vou desenhar vai ter que estar nesse quadrado aqui, tá? Você pode definir outros tamanhos de universo, tá? O que eu estou colocando aqui é só porque eu quero 50 para cá, 50 para cima e 50 para cá, tá? Aí vai me dar uma boa margem aí para a gente trabalhar dentro, tá? Se precisar a gente altera esses valores. Então aqui, ó. Então o eixo X a gente percebe o seguinte, ó, ele vai ter que ir do -50 até o 50, porque tá ali no meu universo, né? Então nós vamos fazer aqui, ó. Então a gente vai colocar primeiro uma cor para ele, né? O GL Color 3F, onde eu vou colocar um vermelho, tá? 1.0.0.0 aqui, tá? Esse daqui aqui é vermelho, tá? Que é o red. Então que é o RGB, tá? E aqui eu vou colocar
as coordenadas, né? 2Fs aqui, aí eu vou do menos, no menos largura do universo, porque aqui eu estou trabalhando com a largura, né? Menos largura do universo, no eixo Y é 0, até vertex 2F, até a largura do universo, aqui 0 também no Y, tá? Porque é coordenadas do menos 50 até o 50. E agora a gente vai trabalhar o eixo Y. O eixo Y é só você pegar aqui, ó, só copiar. Por que dá pra mim fazer dessa maneira, né? Porque eu estou utilizando GL Lines, tá? A cada 2 pontos ele faz uma linha, tá? Ele liga com a linha. Então aqui eu tenho outra, eu vou mudar a cozinha para ele. Eu vou colocar um aqui, ó. Aí agora a gente não tem o X que é zerado e a segunda coordenada é que é setada, tá? Então aqui eu tenho de menos altura do universo e vou até a altura do universo aqui, ó. Altura do universo, lembrando que o X nesse caso é zerado, tá? Estou traçando essas duas linhas. Aí eu vou colocar aqui, ó, para renderizar, né? Dentro de renderizar eu vou chamar, ó, desenhar eixo 2D, tá bom? Desenha eixo 2D para mim, beleza. Aqui são desenha, tá? E aqui no último é o seguinte, eu mando todas as ordens de desenho. Aí no caso aqui do OpenGL, o que meio que o robozinho lá, imagina um robozinho, ele vai lá, ele vai anotando, ó, tem que desenhar isso, isso e isso. Só que ele não, só de você colocar na lista, a gente estamos fazendo aqui uma lista, tá? Ó, lista de desenhos. Aí a gente tá lá colocando a lista, né? Aí, olha, tem que desenhar isso, tem que desenhar isso, isso e isso. Aí no final a gente dá a ordem de desenho, ó, ordem para desenhar o que está na lista, tá? Aí isso daqui pro robozinho lá ir lá na nossa tela e pintar, fazer o que ele precisa fazer, a gente utiliza o GL Flush, tá? A gente aqui tá dando a ordem assim, ó, ordem para desenhar o que está na lista. A lista aqui o que? Acima. Aí ele vai lá, o robozinho, imagina um robozinho, tá? Isso é só analogia. Imagina um robozinho, aí nós temos lá a nossa tela. Aí o robozinho vai lá e vai pintar o que é necessário lá, que a gente colocou nessa lista. Mas só que a gente não colocou o limpar buff. Aí eu quero mostrar a vocês por que a gente tem que colocar aquela instrução. Aí só que a gente tem que fazer aqui do Makefile, que a gente fez a mesma configuração ali, traço C barra bibliotecas, e aqui é renderização, tá? Renderização ponto H. Ponto H não, ponto C, tá? Então aqui, aí nesse caso aqui, renderização ponto O, tá? Aí a gente vai adicionando de acordo com o que a gente vai fazendo. Aí agora a gente vai aqui abrir um main, que eu infelizmente tinha fechado, e a gente vai definir aqui, definir funções e suas tarefas, tá? Mas só que antes eu tenho configurações, aí eu também tenho que incluir aqui a bibliotecas renderização.h, tá? Tem que incluir isso. Aí aqui a gente vai colocar, eu sempre esqueço do nome dessa função. Aqui, se eu não me engano, aqui tem o GeoGebra, ok. Só queria saber o que estava ali mesmo. Aqui, ó, eu vou utilizar, ela tá lá em cima, tá? Deixa eu verificar aqui, programa principal, essa função aqui, ó, GL Display Function, tá? Que é a GLUT Display Function. Isto é, a gente vai mandar qual é a função que está responsável por desenhar as coisas na tela. A função que eu chamei é a função de renderizar, tá? Essa é a função no qual ela vai desenhar para a gente na tela. Então, se eu der um make aqui agora, para a gente visualizar a nossa tela, criando a tela, perceba aqui, ó, foi criado, o nosso robozinho veio aqui, ó, e acabou pintando tanto esse como essa linha aqui, ó, tá? O eixo X e o eixo Y. Olha o que acontece quando eu não utilizo o buff lá para limpeza do buff, ó. Ele vai meio que deixando, ó, a cada coisa que eu faço na janela, ele vai renderizando aqui, ó, e ele vai deixando acumulado, ó, ele vai deixando aquele negócio no buff. Por isso que a gente, toda vez quando a gente faz a renderização, a gente tem que limpar o buff, tá?
Então aqui nós vamos fazer a limpeza do buffer para não ocorrer aquele problema. Renderização. E outra coisa que eu preciso aqui é colocar um log, né? Colocar aqui para ficar bonitinho. Ó, como ficou bonitinho. Inicialização do ambiente, ó, criando a janela. Agora colocar um log aqui que é o desenhando eixos 2D. Só que você pode perceber que ocorreu um problema ali, né? A minha janela, ela não ficou pintadinha de cinza como eu esperava, né? Já já a gente vai resolver esse problema também, tá? E agora a gente vai aqui colocar um printf, log renderizando, tá? E aqui a gente vai fazer a limpeza do buffer, tá? Limpa buffer. Aí aqui é o GL clear. E aqui a gente coloca aqui como é que a gente quer essa limpeza. GL buffer, no GL alguma coisa, eu sempre esqueço esse nome. Agora esperar aqui, renderizar, cadê a função? Ave Maria, eu fiz essa primeira vez aqui, foi um inferno, tá? GL color buffer, GL color buffer pitch, tá? E agora quando a gente fazer o que é necessário, vou dar aqui um make, ó, a gente vai fazer esse padrão aqui, ó, perceba que não ocorre mais aquele problema de ficar aqui, ficar aqueles traços, tá? Aí por isso que a gente utiliza aquela parte lá. E agora, né? Agora a gente tem um erro ali. A gente não tem nas configurações, a gente não está vendo a cor de fundo, né? Esse RGBA aqui. Isso acontece porque a gente fez a configuração do ambiente, né? Mas só que ele não está entendendo. Ele tipo, olha, como é que ele não consegue pintar. Como é que eu resolvo isso daqui? Talvez vamos fazer um teste aqui de colocar essa configuração aqui de fundo da janela para criar a janela, tá? Vamos fazer essa daqui. Talvez eu esteja definindo essa cor e depois definindo a janela. Aí acaba acontecendo aquele problema. Às vezes, agora sim funcionou. Agora a gente tem uma corzinha de fundo aqui, tá bom? É porque no caso aqui do OpenGL parece que ele faz o seguinte: ele cria a janela, ele faz a configuração, mas só que não tem nenhuma janela aberta. Aí ele vai criar a janela, uma nova janela lá no sistema dele e define uma cor padrão que é a cor negra, tá? Ou então é a cor do padrão do sistema operacional. Então nesse caso o RGBA deve ser colocado aqui, tá? E não nessa configuração do ambiente. Talvez a gente precise de configuração do ambiente mais à frente, mas eu não tenho certeza. Mas vamos deixar ela lá. Então tá aqui, ó. Deixou bonitinho. Se eu quiser, por exemplo, uma cor branca, né? Eu posso colocar tudo aqui em igual a 1 e a gente vai ter uma cor branca. Aí tem aqui essa parte aqui que eu quero mostrar para vocês, que tem aqui, ó, inicialização do ambiente, criando a janela, renderizando, desenhando eixos 2D, renderizando, desenhando eixos 2D. Quer dizer que ele está fazendo duas vezes, sabe por quê? Porque, ó, na hora que eu faço qualquer alteração na minha janela, qualquer alteração aqui na janela, para baixo, ele vai sempre renderizar, tá? Ele sempre redesenha o que tem na janela ali, ele sempre faz esse tipo de processo. Ó, aí ele sempre faz isso daqui. Então agora, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou criar dentro de renderização somente uma espécie de um quadrado, que é só para a gente ver aqui. Isso daqui serve só para debug, tá? Eu não vou desenhar nenhum quadrado, na verdade eu vou desenhar um triângulo só para a gente visualizar como é o que vai acontecer de problema aqui, que eu quero mostrar para você. Desenhar triângulo, né? E aqui a gente coloca nem vou colocar o log não, porque esse daqui vai ser só para que a gente visualize triangles. É só para que a gente visualize um problema que está ocorrendo ali, que vocês vão entender porque a gente precisa agora de uma função de redimensionamento, tá? Triangles, aí eu vou colocar aqui, ó, GL color
3F aqui, eu vou pintar ela de... eu vou pintar de preto, tá? Aí eu vou colocar todo mundo aqui zerado. Tá? Vou fazer um triângulo em cor preta de fundo. Vertex 2F aqui. Então eu vou aqui do menos 0.5. Na verdade eu vou aqui do menos 5. Vou até mais ou menos o... vou até o do zero aqui. Vou fazer no eixo X mesmo, em cima do eixo X. Vou fazer essa configuração aqui. Aí depois eu vou colocar aqui até o 5. E por último eu vou colocar 5 no Y aqui e 0 aqui. Tá ok? Pronto. Aí eu vou chamar essa função dentro aqui da minha lista, tá? Ó. Vou chamar aqui, ó, desenhar triângulo, tá? Vou chamar ela aqui, só para a gente poder visualizar. Dali só para debug, tá? Então aqui eu vou colocar, vamos lá. O triângulo, perceba que o triângulo, olha o jeito que ele ficou, né? Ó. Ele ficou muito grandão, ele não tá naquele, ele não tá nas dimensões que eu defini, né? Isso é um problema, ó. Ele não tá nas definições. Por quê, né? Aí o que a gente vai tentar trabalhar, né? Vamos lá. Então deixa eu colocar aqui, por exemplo, 0.5. Vocês vão perceber que ele realmente está lá. Vai estar aqui, ó. Olha o triângulo agora. Agora ele apareceu, né? Mas eu não falei que o meu universo era de 50 por 50? Falei. Só que eu não tenho uma câmera. Eu não estou visualizando no o meu sistema ali. Eu não tenho visualização. Eu tenho a visualização padrão do próprio OpenGL, que é de 1 por 1. Ele automaticamente coloca de 1 por 1, né? E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, olha essa questão aqui da deformar, tá? Olha, vocês percebem que o triângulo, ó, ele é desse jeito. Na hora que eu expando, ele deforma, ele não fica bonitinho. Então como é que eu conserto isso, né? Como é que eu conserto essas duas coisas? Tanto o tamanho do triângulo, que não está no tamanho adequado, como a questão desse redimensionamento. Para isso a gente vai criar uma função, deixar aqui o triângulo por enquanto. A gente vai criar essa função aqui, ó, o redimensionar. O redimensionar, ele vai ficar responsável, aí ele vai ter que receber aqui uma altura e uma largura, né? Altura, não, acho que é largura e altura. Largura e aqui a altura, tá? Ele recebe esses dois parâmetros aqui obrigatoriamente, tá? Que é uma função onde a gente vai utilizar para fazer esse processamento. Então aqui eu tenho que alterar. E ela vai ser responsável por mudar a questão do aspecto da minha visualização, né? Da minha câmera. Então isso daqui a gente precisa ter um negócio matemático aqui. Eu não sei muito bem, eu vou confessar para vocês que uma coisa, eu já peguei basicamente pronto, tá? Mas tem alguma coisa relacionada à matemática aqui, que é essa função aqui, ó. Então eu tenho primeiro que eu tenho que ter um aspecto. Deixa eu posicionar aqui. Deixa eu Ctrl J aqui para tirar esse terminal. Então primeiro eu tenho um dado que é o aspecto que eu tenho que ter, né? Que é uma taxa, onde ela é usada para fazer a configuração da câmera que eu estou vendo. Aqui nós vamos, no caso, vamos utilizar uma câmera ortogonal, onde a gente vê chapado por cima. É a mesma câmera que a gente utiliza aqui, ó, na visualização do GeoGebra, tá? Ó, tá chapado, eu tô vendo só 2D. Se fosse 3D, já seria uma outra câmera que a gente ia utilizar, por exemplo, a câmera de perspectiva, né? Que tem aquela visão humana de profundidade. Mas nesse caso aqui, como é 2D, eu vou utilizar a Ortho 2D aqui, ó, que é essa daqui. Então, basicamente, o que você faz aqui, ó, evita divisão por zero. Isto é que às vezes o cara está dimensionando. Aí, por exemplo, na hora que a telazinha é criada, como eu falei para vocês, ela é criada como 00, tá? 00. Aí depois ela expande ali quando eu defino o tamanho dela. Então, para evitar esse tipo de problema, ele faz esse checagem aqui, ó. Então, a altura, vou checar aqui se a altura é 0, né? Se a altura for 0, eu seto ela para 1, tá? Para evitar.
atualiza o viewport da janela. O viewport ele não tem nada a ver com a projeção, tá? O viewport aonde é que eu estou visualizando ali eu estou visualizando ali a minha imagem, né? Aí o viewport, como é que eu posso explicar aqui para vocês? Ó. O viewport é assim, ó, imagina que tu tem a tua janela aqui, aí o teu gráfico está aqui, ó. Se eu colocar o viewport do zero até a largura aqui, né? Até a largura da janela e a altura também, né? Aí de boa, ele vai apresentar aqui bonitinho, ó. Ele vai apresentar tudo que está dentro do nosso gráfico. Caso contrário, se eu quiser aqui, ó, eu quero ver só dessa parte aqui, ó, ele vai ver metade do gráfico. Aí para evitar isso, a gente utiliza o viewport, que é toda a janela a gente está visualizando, entendeu? Toda a parte da janela que tem de janela é para ser usada para visualizar alguma coisa que está lá dentro do nosso ambiente. Então basicamente é isso daí. Aí a gente coloca aqui o viewport. Ó. Aí a gente coloca aqui 0 e coloca aqui largura, né? Tudo desde o largura e altura. Aí preciso desse negócio aqui. Aí agora a gente vai definir a matriz de visualização, que é a matriz de projeção, que é utilizada para essa câmera ortogonal, tá? Aí a gente muda a matriz, que a gente está no modo de visualização, que é o modo view, e a gente agora pede assim, olha, carrega a matriz de projeção, porque agora eu vou trabalhar com a câmera, eu quero ver, quero trabalhar com ela. É meio que o OpenGL trabalha com essas duas matrizes, a de projeção e a de visualização dos objetos. Então a gente primeiro vai carregar ela aqui, ó. Seta carrega matriz de projeção, tá? Aí a gente vai colocar a matrix, a gente coloca que é o modo GL projection, né? A gente vai trabalhar agora com a projeção. E agora a gente coloca load indent, né? Que essa load indent é tipo assim, ó, você meio que reseta tudo, tá? Você carrega a tua matriz de projeção e tudo que alguma coisa que tiver lá dentro, ela é resetada, é como se fosse apagado, tá? É como se fosse um limpar buff aqui. E agora a gente atualiza o aspecto, né? De visualização da câmera, tá? E aqui o aspecto, o cálculo a gente coloca aqui um double, porque a gente tem a largura e a altura, valores inteiros, tá? Aí por isso que eu utilizo o cache ali do double. Aí por exemplo, se é largo, aí eu vou fazer todo esse cálculo aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, todo esse cálculo aqui. Só que eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui, ó, uma modificação bacana. Epa, não copiou. Copiar, aí ele vem pra cá, ó. Aí, beleza, altura, aspecto. Só que esse valor aqui, ó, esse valor já não é assim. Esse valor aqui já é a largura, tá? Largura do meu universo. E esse outro aqui, todo um aqui a gente vai modificar para a largura do universo, tá? Porque nesse caso aqui ele estava trabalhando com valores da... Agora é a altura do universo, tá? Porque ele estava trabalhando com valores altura do universo. Ele estava trabalhando com valores referentes à normalização, tá? O padrão do OpenGL. Agora a gente modificou. Agora é largura, ó, largura do universo. Aqui largura do universo. Largura do universo. Essa daqui agora é a altura, né? Ele aplica esse cálculo justamente naquela dimensão que está mais distorcida, né? A altura do universo tá aqui, ó. Pronto, aí aqui a gente já define aqui, ó. Depois que você definiu como é que a sua câmera vai visualizar as coisas, você altera de novo a matriz para o modo de Model View, tá? Que é a matriz responsável lá por renderizar os nossos modelos, essas coisas todas, tá? Então essa daqui é a função de redimensionar. Depois disso você volta lá na main e aqui você chama ela. Você coloca GLUT reshape function, tá? Aí aqui redimensionar.
bom? Aí você chama ela aqui. Aí vamos aqui Ctrl J e vamos fazer aqui para ele rodar aqui para a gente visualizar o que eu coloquei mod, faltou um E, né? Faltou um E lá. Então a gente volta lá para renderização e faltou um E na linha, tá aqui. Pronto. Aí vamos colocar aqui, vamos ver aqui, pronto. Aí o que que aconteceu? Olha o tamanhozinho do nosso triângulo, ó. Tá um pontinho preto aqui, ó. Agora sim a gente consegue trabalhar com a questão do tamanho do triângulo, né? Uma coisa ali que tá, eu acho que tá errada também, é a questão do desenhar eixos 2D. Ele vai dar a largura do universo até a largura, altura do universo. Ok, tá bonitinho. Então aqui no lugar do triângulo, o triângulo agora a gente volta lá para a coordenada 5 mesmo. Vamos ver se ele vai ficar bacana, né? Eu acho que não fica tão bacana porque é 50, né? 50 ele vai ficar um triângulozinho pequeno, tá? Aqui ele nem, eu acho que ele nem desenhou, na verdade, né? Ah, sim, porque eu não tô desenhando, né? Eu tô colocando aqui 5 em cima do outro 5, aí não dá. Ele tem que desenhar um triângulo. O erro foi aqui meu, tá? Pronto, aí o triângulo já fica maiorzinho, então a gente está trabalhando no universo de 50 por 50, ó. 50 para cá, 50 para cá, tá bom? Aí, mesmo que a gente faça as alterações aqui, ó, ele faz a questão do redimensionamento, ó, e ele faz esse cálculo aí pra gente, aí não fica mais distorcido. Outra coisa que eu preciso fazer aqui, primeiro eu vou retirar esse triângulo, né, que a gente já provou que o negócio dá certo. E desenhar triângulo também aqui. E uma coisa que eu esqueci de fazer foi um log ali para questão do redimensionar, né? Deixa eu colocar aqui um log, printf log redimensionando. Vocês vão perceber uma coisa interessante, que eu não preciso colocar esse orto, algumas pessoas utilizam, né? Mas eu não preciso colocar porque assim que é feito, ele faz um redimensionamento criando janela, e ele já coloca o redimensionamento e depois renderizando. Aí ele coloca redesenhando o eixo 2D, ó, os eixos 2D, tá? O redimensionamento ele vem antes da renderização, tá? Só para vocês perceberem aqui como é o processo. Aqui, ó, se eu expando, se eu diminuo, ele sempre chama aqui, ó. Aí nós temos os logs aqui, ó, tá? De o que está acontecendo por debaixo dos panos. Pronto. Fizemos aqui, próximo passo, vamos começar a desenhar, tá bom? Vamos fazer os desenhos lá acontecerem, tá bom? Aí vai ficar para o próximo vídeo. Até mais, pessoal.